Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou Karen Feldman, head de imprensa do GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados das pessoas e empresas protagonistas no transporte rodoviário de cargas brasileiro. Esta é uma produção especial do GMI que valoriza a força de quem transforma o setor todos os dias com liderança, inovação, atitude. Cada episódio, conversamos com empresários, executivos e lideranças que estão fazendo a diferença nas estradas, nas empresas e nas entidades do TRC. Hoje, vamos conversar com Antônio Luiz Leite, presidente da FUNTRAN, Fundação Memória do Transporte, entidade criada pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, em 1996, com a missão de preservar, organizar e divulgar a história do transporte brasileiro em todos os modais. A FUNTRAN tem realizado um trabalho permanente de valorização da memória do transporte, reunindo registros históricos, acervos e projetos culturais que mostram como o transporte moldou e ainda molda a identidade e o desenvolvimento do Brasil. Vamos entender melhor o papel da Fundação, sua contribuição cultural e institucional e como a preservação da memória também é uma forma de construir o futuro. Olá, presidente. Seja muito bem-vindo ao Trocando Ideias. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por essa grande oportunidade de a gente falar um pouquinho com vocês e divulgar o que é a FUNTRAN, né? Perfeito, presidente. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse de forma breve, para quem ainda não conhece a FUNTRAN, qual que é a missão da Fundação e por que ela é tão importante para o setor de transporte. A FUNTRAN, a Fundação Memória do Transporte, foi criada em 1996 para o registro da evolução da logística, do transporte, de todos aqueles que fizeram a história do crescimento, do desenvolvimento do Brasil, que participaram disso, homens valorosos, empresas valorosas, que hoje estão aí com 100 anos, 200 anos, algumas empresas até internacionais que estão no Brasil, e nós estamos registrando isso. É tão importante registrar a história, porque isso remota desde os primórdios, né? Que antes se fazia o registro na pedra, depois na pedra e depois nas argilas. Sempre tínhamos uma referência do que vinha lá de trás, certo? E hoje é isso que nós fazemos aqui. Queremos deixar um legado, queremos deixar uma história escrita para aqueles que vêm após a nós. Porque só vai para algum lugar quem sabe de onde vem. Tá certo? Então isso, hoje a FUNTRAN tem um destaque bastante importante no setor do transporte e quero chamar a atenção aqui para todos os grandes empresários, para todos aqueles que participam, que venham conhecer a FUNTRAN, porque a FUNTRAN faz parte da história de vocês, daqueles que construíram o Brasil, porque o Brasil hoje, quantos Brasis a gente tem no mesmo Brasil? Somos milhões de Brasil dentro do mesmo Brasil. E em todos os espaços que nós vamos no Brasil, ali nós temos pioneiro que fez o Brasil crescer, né? Com certeza. Eu queria entender então um pouquinho mais a questão estratégica, né? Por que é tão estratégico preservar a memória do transporte? Qual que é o impacto na formação da identidade, da imagem do setor? A evolução da logística. Quando nós tivemos os primeiros navios chegando aqui ao Brasil, nós vimos a logística deles chegando, quando o Cabral chegou com as caravelas, quando outros chegaram, os espanhóis chegaram no norte do Brasil por volta de 1490, um pouco antes de Cabral, já estavam aqui, ali já tinha logística, certo? E eles já levavam coisa daqui para lá, já tinha uma logística de navegação ali. E é importante que a gente conte essa evolução. Por exemplo, a evolução hoje, nós temos navios de grande porte transportando milhões de containers. Isso é uma evolução do transporte, da logística, da carga, deixando o mundo evoluiu e o transporte evoluiu. E o mundo só evoluiu porque a logística evoluiu. Isso é importante a gente estar hoje escrevendo essa parte da página, contando o que nós vimos lá atrás, mas também
com um olho no hoje e no futuro. Porque hoje nós estamos vendo as guerras. Olha a logística da guerra. Que avanço nós temos na logística da guerra? Tá bom. Essa logística da guerra, daqui a pouco está no mercado. E ela está para o benefício. Os aviões mais rápidos, os maiores navios com maior capacidades, os aviões que podem transportar, não precisa mais ter aeroporto, eles podem pousar e levantar voo de qualquer lugar, como os helicópteros hoje. Não, os aviões de grande porte vão fazer isso. Isso é uma evolução e que vai trazer benefício para a sociedade. Imagine você, num lugar tão longínquo, no meio da floresta, desce um grande avião com 300, 400 pessoas e não precisa de um aeroporto, de uma pista de aterrissagem. Isso é uma evolução. E que parece que está longe. Não, mas está ali. E nós temos que registrar isso. E registrar as pessoas que fazem essa história. Essas pessoas que pensam, que estudam, que evoluem, o que está aí. Se você pegar qualquer automóvel, qualquer caminhão, veja a história deles, né? Da Volkswagen, da Ford, desde seu começo, quantos eles evoluíram até hoje. Isso é importante que a gente registre isso. Com certeza. Agora, o projeto da Funtran é descrito como um trabalho sem fim, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como funciona esse trabalho contínuo de coleta, digitalização e organização dos acervos. A gente acha que o mundo só tem 2.000 anos, né? Mas eu acho que ele tem aí, o nosso pequeno planeta, eu acho que já passou de alguns milhões de anos, né? Alguns milhões de anos. E tudo isso foi uma evolução. E o Brasil ainda, em termos da grande evolução, ainda a gente é um adolescente. Então nós vamos crescer muito ainda. E essa história não pode parar. Porque o homem, de um modo geral, ele nasceu para se movimentar. Depois teve a necessidade de andar mais rápido, para fugir dos predadores. Depois teve a necessidade de se agrupar quando faziam as pequenas plantações. Quando São Paulo, os imigrantes, os colonizadores, os padres chegaram em São Paulo, chegaram no Brasil, estavam em Santos. E depois eles vieram para Santo André, montaram uma aldeia em Santo André. Como a aldeia e a agricultura estava no Ipiranga, hoje é onde é e essa história, e eles tiveram que sair de lá para trazer as pessoas mais perto da alimentação, aonde nasceu o pátio do colégio hoje, o Colégio Anchieta. Você vê que é uma movimentação na logística da história. Então, a Funtran tem como memória a ser perene. E nós temos que ir contando essa história perenamente, né? Os nossos sindicatos já estão beirando 100 anos. Quanta história tem nossos sindicatos, né? E hoje nós estamos tendo a felicidade de estar junto com a CNT, onde nasceu a Funtran, e ter muito apoio do presidente, do presidente hoje, de toda a sua diretoria. Para que isso evolua e para que cresça. E outra coisa, é muito importante que as pessoas, todos os dirigentes do Brasil inteiro, tenham noção do que é a Funtran e que deixem um legado da sua região também escrito para que a Funtran possa, de algum modo, do modo mais inteligente possível da época. Hoje a gente faz uma memória pela inteligência artificial, certo? Nós deixamos nosso registro lá, mas também deixamos nos livros, tá certo? Para que isso possa, daqui 50 anos, alguém vir, que aquilo seja referência.
Hoje nós temos já universidades e escolas que nós somos parceiro e que fazem pesquisa nos nossos arquivos da história. Isso é muito bacana. Agora, quando a gente pensa em memória, a gente pensa muito nessa questão do passado, né? Mas ela também é um norte, é uma orientação para o futuro, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que a Funtran contribui para as novas gerações, como que vocês entendem esse papel estratégico no desenvolvimento do país, olhando para o passado, norteando o futuro. Nortear o futuro sempre é olhando a evolução, né? Você rompendo barreiras, aquela evolução constante. Isso foi importante até hoje, agora nós temos que melhorar isso. E assim que todos aqueles que faz o grande movimento no Brasil fazem, eles rompem barreira. Eles, quando tem algum tipo de problemas, há uma evolução para resolver aqueles problemas momentâneos e que se tornam referência para o futuro. O controle, necessitamos de controle de conhecimento da carga, tá bom. Depois nasceu o roubo de carga, as seguradoras evoluíram nisso. Ao combate, os conhecimentos. Hoje nós temos inteligência artificiais, hoje nas grandes logísticas que faz os pequenos pacotes, que toda a separação é feita por um sorte. Que você coloca aqui, eles fazem um leitor, né? O leitor já diz para onde vai, para que cidade vai, que estado vai e qual é o caminhão que vai carregar aquela mercadoria. Essa é uma evolução constante, né? E hoje a gente tem uma parceria também com o SESC Senat, que nós fazemos as apresentações, levamos amostras, participamos de evento deles. Isso é muito importante, porque aquilo ali é a porta de entrada, sabe? Para o estudo, as pessoas que estão tentando entrar no mercado de logística, como motorista, como ajudante, como secretárias, ou estão ali familiares dos motoristas, daqueles que são associados ao SESC Senat, e que vão ali e começam a conhecer um pouquinho da história, da onde o seu familiar, o seu pai, a sua mãe trabalha. Então, essas amostras, essas feiras, essas coisas que a gente faz junto com o SESC Senat, nos traz um brilho muito maior para aquelas pessoas que estão adentrando na história. Com certeza. O senhor falou um pouquinho de inovação, né? Então, vou pegar esse gancho e te perguntar como que a Fundação tem usado a tecnologia para expandir o acervo e promover a cultura do transporte. Nós temos feito parceria com todos os sindicatos, todas as federações do Brasil inteiro, também com os órgãos públicos. Nós tivemos recentemente ao Porto de Santos, fazendo uma bela visita com eles. Quero aqui chamar a atenção que a Funtran não é só do transporte, é de todos os modais de logística desse país, tanto do transporte de pessoas, do transporte aéreo, do transporte marítimo e da navegação de cabotagem também. Então, nós estamos no grande, vamos dizer assim, aquela instituição que vai guardar a história de todos os modais. Então, nós fazemos uma troca de informações por inteligência e também pelos livros hoje. Porque tem setores que nunca publicaram os livros, a ferrovia. Nós temos um convênio muito grande com o pessoal da ferrovia e eles nos traz vamos dizer, quem abriu o interior de São Paulo, quem rasgou os grandes movimentos para o interior foi a ferrovia. E nós temos uma parceria com ele contando essa história, tanto nos livros como na inteligência artificiais e aquelas pessoas que contam, sabe? Aquela conversa que você fica aprendendo os detalhes ainda com aquelas pessoas que estão aí ainda.
É muito importante que a gente converse com essas pessoas, que nem toda a narrativa de um livro tem o conteúdo, todo o conteúdo. Então, ali a gente tem uma conversa muito, as entrevistas que a gente faz com ele, os relatos que eles contam, a história deles é muito importante. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de futuro, então, queria que o senhor contasse um pouquinho dos projetos que estão em desenvolvimento, o que está aí por vir, o que a gente pode esperar do trabalho da Funtran aí para os próximos anos. Como você já disse, nós temos um trabalho permanente que é o Museu Virtual. E nós temos hoje, no ano passado, nós entregamos o livro Grandes Obras, que conta a evolução do Brasil nas grandes obras de energias elétricas, todas as grandes obras que foi feito no Brasil, Itaipu, Belo Monte, Madeira, Santo Antônio e Madeira, Tucuruí, todos os outros grandes que fizeram isso. E hoje nós temos a continuação da memória, que isso é permanente. Temos um livro das grandes máquinas, que são os grandes guindastes, e temos um que é o livro do Amazonas. Todo o desenvolvimento do Amazonas e da logística do Amazonas. Desde o tempo que só tinha as pequenas canoas, os pequenos movimentos, até hoje, com aquela grande evolução que teve lá. E junto com a FETRAMARSO, nós vamos contar essa história, e junto com o Sindipesa, a gente vai contar a história das grandes máquinas, dos grandes guindastes no Brasil. Muito bom. Agora, as entidades, as empresas que têm interesse em ser parceiras, de apoiar os projetos, como que elas devem proceder, procurar vocês? Qual que é o procedimento, tanto para os livros quanto para os outros projetos? Olha, é um prazer que essas entidades nos procurem, porque é só procurar a Funtran. Nós temos uma diretoria, o Eduardo, que é o nosso diretor técnico, e que eu também estou à inteira disposição, e nossa equipe à inteira disposição para receber todas essas entidades e começarmos um projeto. Porque projeto de um livro de pesquisa normalmente demora-se 1 ano, para até que comece a ideia e seja lançado, terminado o livro, é 1 ano. Então seria importante, mas será bem-vindo todas as entidades que queiram fazer parceria com a gente, e que a gente vai atender sim. É só nos procurar, eu estou à inteira disposição, e a nossa equipe também à inteira disposição, o meu vice-presidente, o Adalberto Panzan, também, para fazer esse grande trabalho de parceria com o Brasil inteiro. Perfeito, presidente. Agora, para a gente finalizar, queria que o senhor mandasse um recado para os nossos ouvintes, para os transportadores e jovens que se interessam pelo setor e pela atuação da Funtran. Eu gostaria de fazer um chamamento a todos aqueles que, de um modo ou de outro, estão ligados à logística, ao transporte, e principalmente vocês, estudantes, que participem dessa história. Imagine vocês que o remédio não chega no hospital de forma tão diferente, chega pelo caminhão, chega pelas mãos dos nossos colaboradores, que são famílias, que são pessoas que estão aí de um trabalho de evolução também. Então, gostaria de fazer um chamamento a todos os transportadores, a todo o sindicato, a todas as federações, as grandes empresas que divulguem a Funtran. Vou aqui a todas as multinacionais, fabricantes de caminhão, fabricantes de implementos, aquelas que usam todo o setor de logística, que nós temos hoje as grandes multinacionais da farmacêutica, do alimento, do petróleo e do agronegócio, que venham participar de nós. Tragam o seu pessoal para participar, faça a divulgação. E quero pedir aqui aos secretários de Estado e de município, tragam o seu pessoal para fazer participação com a gente, pede para entrar no nosso site, que isso
é a educação. Isso é a memória do transporte, é a memória que nós estamos contando do Brasil e deixando um legado para o futuro. E assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias com a presença do Antônio Luiz Leite, presidente da FUNTRAN, que nos conduziu por uma verdadeira viagem pela importância da memória no transporte brasileiro. Falamos sobre preservação histórica, identidade institucional, cultura e o valor de um setor que, além de movimentar a economia, carrega consigo uma trajetória que merece ser contada, valorizada e acessada pelas futuras gerações. Se você gostou dessa conversa, compartilhe com a sua rede. Resgatar a história do transporte é também construir um futuro mais consciente, estruturado e respeitoso com as bases que sustentam o desenvolvimento do nosso país. Nos encontramos no próximo episódio com mais histórias de quem movimenta o transporte com coragem, visão e propósito. Até lá!